E aí, pessoal, que legal estarmos juntos para mergulhar em mais uma análise acadêmica super detalhada. Hoje, o nosso objetivo é desconstruir um tema que, além de fascinante, é absolutamente essencial: a evolução da reparação de acidentes de trabalho no Brasil e a contribuição monumental do jurista Evaristo de Moraes. Olha, para quem está preparando aquela pesquisa profunda, um artigo ou um trabalho acadêmico sobre a história do direito trabalhista brasileiro, essa nossa explicação vai servir como uma base perfeita e super estruturada, tá? A ideia aqui é dissecar o quadro geral sem pressa e, claro, mergulhar fundo nas nuances doutrinárias mais ricas que o material nos oferece. Bom, para organizar bem as anotações, a nossa análise vai passar por 6 pontos estruturais. Primeiro, o desafio da Revolução Industrial. Depois, a crítica ao liberalismo. Em seguida, a evolução da responsabilidade civil, a teoria do risco profissional, a legislação acidentária brasileira e, para fechar com chave de ouro, o seguro e o legado. Então, vamos começar pela seção 1, o desafio da Revolução Industrial e a mecanização do trabalho. Pensa só como as coisas mudaram. O advento das máquinas e a rápida urbanização não alteraram apenas as regras da economia global. Eles provocaram uma mudança dramática e imediata na sociedade, gerando problemas até então impensáveis. Observando os documentos primários extraídos das fontes de pesquisa, a gente nota claramente o alicerce da literatura de direitos sociais no Brasil para lidar com esse novo cenário. O Evaristo de Moraes não era só mais um jurista. Ele foi uma voz pioneira, incansável, num Brasil que tinha acabado de sair do período escravocrata. E não foi por acaso que ele marcou a história ao publicar lá em 1905 os Apontamentos de Direito Operário. Esse é reconhecido como o primeiro livro jurídico puramente dedicado aos direitos dos trabalhadores no país. É sem dúvida o ponto de partida obrigatório para qualquer trabalho sério sobre o tema. E a urgência para essa literatura existir era gigante, muito flagrante mesmo. A sociedade assistia a uma massificação brutal de acidentes de trabalho. Imagina o trânsito de trens, a operação de navios enormes e, principalmente, aquele ambiente claustrofóbico e supermecanizado das fábricas. Tudo isso criou perigos mortais e totalmente inéditos para o operariado. Ficou evidente que as leis tradicionais de responsabilidade civil, que foram forjadas numa era ainda artesanal, eram completamente inadequadas para lidar com corpos sendo mutilados por engrenagens pesadas. Foi esse choque de realidade que fez estourar o que ficou conhecido como a questão social. Os pensadores da época começaram a clamar por novas intervenções do Estado e o Evaristo, logo de cara, se alinhou aos movimentos operários e socialistas incipientes para cobrar uma mudança de verdade. Avançando para a seção 2, a crítica ao liberalismo e o desafio ao status quo. Para a gente compreender essas leis na sua totalidade, é fundamental entender a filosofia política que dá base a elas. E é exatamente aqui que mora o intenso cerne intelectual da obra do Evaristo. Essa oposição ilustra brilhantemente a verdadeira guerra doutrinária na transição do século XIX para o XX. De um lado, a gente tinha a economia ortodoxa, que enxergava o Estado só como um mero espectador inoperante, relegado puramente a uma função de polícia. Era um individualismo feroz, que o próprio Evaristo rotulava como um falso liberalismo. Do outro lado da balança estava a teoria intermédia, que era a base da defesa dele. Nessa visão, o Estado assume funções ativas, funções de tutela, de socorro aos mais fracos e de educação. Era um chamado superequilibrado e urgente por uma intervenção estatal protetiva, mas sem cair nos perigos de um coletivismo extremo. Tem uma passagem nos textos do Evaristo de Moraes que ecoa quase como um grito de basta e com certeza merece destaque em qualquer estudo acadêmico. Ele diz assim: só a intervenção enérgica do Estado, mediante providências legislativas, pode estabelecer justas condições para o contrato de trabalho. Em termos de análise para um artigo, isso cristaliza a visão de que aquela imensa e desigual massa de trabalhadores não poderia, de jeito nenhum, ser abandonada à pura ação das chamadas forças naturais do mercado. Chegamos agora à seção 3, a evolução da responsabilidade civil, configurada em um paradigma de 3 estágios. Pessoal, prestem muita atenção aqui porque essa evolução é literalmente a espinha dorsal jurídica mais crítica para a gente entender como a jurisprudência abandonou um sistema arcaico e abraçou a modernidade. O tratamento do acidente de trabalho passou por 3 etapas bem definidas na Europa e no Brasil. Primeiro, partiu-se da chamada culpa delituosa, também conhecida como aquiliana. Depois, avançou-se de forma transitória para a teoria da culpa contratual. E, por fim, chegou-se à solução definitiva que revolucionou o direito trabalhista: o risco profissional. Isso não é só uma lista para decorar, tá? É uma evolução lógica belíssima que mostra a transição da obrigatoriedade da culpa individual para o conceito moderno de risco objetivo.
O que é realmente interessante e até um pouco revoltante sobre essa fase inicial, a culpa quiliana, é como ela operava na vida real. Ela era ancorada no antigo artigo 159 do Código Civil e exigia algo que beirava o impossível. A própria vítima tinha que comprovar explicitamente, de forma totalmente cabal, que o patrão agiu com negligência ou imprudência. Tenta visualizar a dinâmica da época. Um operário de chão de fábrica, muitas vezes amputado ou empobrecido, sem nenhuma instrução legal, tentando vencer um processo contra o dono do capital. Evidentemente, era uma barreira intransponível. A grande maioria das vítimas simplesmente perdia nos tribunais por conta de esticanas processuais. Exatamente por tentar aliviar essa enorme injustiça, surgiu a segunda etapa, a culpa contratual. Elaborada pelo jurista belga Saint-Elet, lá em 1884, essa teoria funcionou como uma ponte providencial. E por quê? Porque ela inverteu engenhosamente o ônus da prova. O raciocínio era genial. O simples fato de assinar um contrato de trabalho já gerava uma obrigação implícita do patrão de garantir a segurança daquele empregado. Logo, se um acidente acontecesse, a dor de cabeça passava para o empregador, que teria o difícil trabalho de provar que ele não teve culpa. Foi um passo formidável e uma vitória gigantesca em favor de quem trabalha. Seção 4. A teoria do risco profissional. O verdadeiro ponto de virada na nossa história. Aqui a gente testemunha o triunfo supremo e definitivo da responsabilidade objetiva, descartando de vez a necessidade de ficar avaliando subjetivamente quem foi que falhou no acidente. O motor econômico e jurídico dessa fase mais madura é um conceito brilhante conhecido como risco-proveito, que bebeu direto na fonte do mestre francês Paul Pic. E a lógica por trás disso é profundamente justa. Aquele que recolhe o maior proveito e tira lucro da atividade industrial tem, por consequência, a obrigação inegável de arcar com o peso financeiro dos riscos que são inerentes àquela mesma produção. A compensação do trabalhador acidentado deixou de ser vista como uma espécie de castigo moral para um patrão culpado e passou a ser algo muito mais prático e moderno. Virou um custo geral das operações, uma parte integrante e totalmente calculável da própria atividade empresarial. Quando esse risco profissional é aplicado na prática, a rede de proteção se alarga de uma forma extraordinária. A partir de agora, aqueles acidentes cujas causas não podiam ser perfeitamente explicadas, finalmente estavam cobertos. Lesões geradas pelo mero contato constante com máquinas perigosas, cobertas. E até mesmo aquela pequena e normal distração, que é fruto do cansaço e do esgotamento, a famosa imprudência normal do operário, passou a ser passível de reparação. As portas da compensação só se fechavam em situações extremas. No caso de dolo, que é quando há intenção explícita de causar o dano pelo próprio trabalhador, ou no caso de um fortuito absoluto e força maior. Então, o ponto crucial para anotar e não esquecer de jeito nenhum é a natureza híbrida desse novo arranjo. Estabeleceu-se uma distinção basilar entre a clássica reparação integral, que era prevista no velho direito comum, e a inovadora reparação transacional. Trata-se, na verdade, de um grande acordo tácito. O trabalhador abre mão do direito utópico de buscar uma indenização de 100% por todos os danos possíveis, que era um caminho cheio de riscos e armadilhas processuais. Em troca, ele ganha uma garantia imbatível, a certeza de receber uma compensação segura, rápida e objetiva, ainda que ela seja tarefada, ou seja, limitada a cotas fixas estabelecidas pela lei. É o famoso cenário onde ambas as partes cedem um pouco para que a paz social possa florescer. Além disso tudo, esse novo sistema trouxe à tona um debate super relevante sobre como o pagamento deveria ser feito de fato. O choque ocorria entre o modelo de reparação capital e o modelo de reparação pensão. O modelo capital representava entregar uma quantia fixa de uma só vez para o trabalhador. Era algo que as grandes seguradoras adoravam porque ele liquidava o problema ali na hora e encerrava o assunto. No entanto, o modelo de pensão, que entregava uma mesada temporária ou vitalícia, era o predileto de pensadores como o próprio Evaristo. Ele argumentava com imensa razão que depositar um montante único de dinheiro nas mãos de uma família que muitas vezes era muito vulnerável, frequentemente levava ao esgotamento rápido desse recurso, empurrando todo mundo de volta para a miséria no longo prazo. Indo para a seção 5, a legislação acidentária brasileira. O longo caminho da teoria para a lei. Transpor teorias tão avançadas para o nosso ordenamento interno foi, literalmente, uma batalha épica.
E acompanhar como isso se desenvolve no tempo exige um certo rigor cronológico, pois formular um bom marco histórico para o seu trabalho acadêmico exige precisão, né? Tivemos 3 grandes momentos que marcam essa jornada. Começamos com o projeto de Medeiros e Albuquerque, lá em 1904. Em seguida, veio a proposta do deputado Graco Cardoso, em 1908, e o grande finale legislativo, ponto de chegada vitorioso, foi o Decreto Legislativo número 3.724, chancelado em 1919. As diferenças entre esses projetos revelavam claramente a disputa ideológica da época sobre qual deveria ser o tamanho do Estado. O projeto de Medeiros, por exemplo, pecava por uma timidez extrema, sugerindo uma função mínima do governo e deixando as soluções quase que totalmente entregues às mãos e aos humores das seguradoras privadas. Já o de Graco Cardoso foi muito mais audacioso, porque esboçou a criação de uma espécie de caixa de previdência estatal, mas que infelizmente acabou não vingando no Congresso daquela época. Foi todo esse esforço contínuo e essa maturação de ideias que desagou no Decreto de 1919, o instrumento que, oficialmente e sem deixar margem para ambiguidades, plantou a responsabilidade objetiva e a teoria do risco direto no solo jurídico brasileiro. A materialização palpável desse direito veio justamente com o célebre artigo 1º desse Decreto 3.724. Esse artigo fez muito mais do que só garantir alguns valores indenizatórios. Ele consolidou de uma vez por todas a separação cirúrgica entre a novíssima disciplina do direito do trabalho e as velhas masmorras civilistas do Código Civil tradicional. A legislação especial finalmente triunfava, consolidando a proteção operária baseada na causalidade do trabalho em si e não mais naquela caçada inútil pela culpa do indivíduo. E chegamos à nossa última parte, a seção 6, o seguro e o legado. Como garantir o futuro? Pensa bem, de nada adiantava ter uma lei super moderna no papel se no dia em que o acidente acontecesse, o cofre do empregador estivesse totalmente vazio, certo? O debate sobre a obrigatoriedade do seguro definiu o destino de todo o sistema. O genial Rui Barbosa, em um discurso magistral proferido também em 1919, tocou direto nessa ferida. Ele cravou que, sem garantias financeiras sólidas, a lei seria basicamente inútil. Olha que frase poderosa. Não há outro alvitre para dar realidade à indenização dos acidentes do trabalho que esse benefício não seja a partilha de uns e o desespero de outros. Em outras palavras, reconhecer a responsabilidade objetiva na teoria era vital, maravilhoso. Mas se uma empresinha de pequeno porte falisse no instante exato em que fosse condenada a pagar, a teoria desmoronava na miséria prática do operário. A verdadeira proteção só existiria com o lastro financeiro de um seguro. Surpreendentemente, apesar de todo o fervor dos debates, o decreto pioneiro de 1919 cometeu o grave erro de manter o seguro como algo facultativo, opcional. E isso, claro, esvaziou parte de sua eficácia inicial. Mas, felizmente, a história não parou por aí. Pressionada pela evolução contínua da doutrina e pelas bases fortíssimas sedimentadas pelo Evaristo, a lei foi sendo ajustada, calibrada ao longo do tempo. Os decretos das décadas de 30 e 40, já sob a égide da Era Vargas, finalmente impuseram e universalizaram a contratação obrigatória desse seguro. Esse percurso formidável alcançou seu ápice quando o próprio Estado assumiu o papel central, criando o seguro de acidente do trabalho lá em 1967. É inegável, foram as trincheiras que o Evaristo de Moraes abriu, lá atrás, em 1905, que forneceram as balizas intelectuais para essa arquitetura robusta de seguridade social que ampara a sociedade brasileira até hoje. E para coroar nossa análise e municiar as pesquisas acadêmicas com um verdadeiro fecho de ouro, encerramos com este grande questionamento que merece demais ser a tese central das conclusões de vocês. Como os debates lá do início do século XX sobre a transição da culpa para o risco efetivamente pavimentaram esse caminho sólido que desagou no vasto sistema de direitos sociais que a gente tem consagrado na nossa Constituição de 88, fica a reflexão sobre essa monumental jornada histórica. Utilizar os fundamentos que destrinchamos hoje com certeza é a chave para construir trabalhos acadêmicos simplesmente excepcionais. Desejamos um excelente aprofundamento nos estudos, organizem bem as anotações e até uma próxima exploração.